Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para esse vídeo, resolvi trazer um assunto que quando eu iniciei na área de programação, tive algumas dificuldades para entender, que é a orientação a objetos. Esse assunto, se você vai aprender alguma linguagem de programação orientada a objetos, como C Sharp, Java, PHP, em algum momento você vai esbarrar com ele, em algum momento você vai precisar entender do que ele se trata. E para ajudar vocês, preparei um conteúdo bem legal, vou tentar explicar da forma mais didática possível. E se vocês gostarem, não se esqueçam de se inscrever no canal, confere se você está inscrito, deixa seu like no vídeo e deixa algum comentário. Caso eu ainda não consiga responder alguma dúvida que você tem sobre orientação a objeto, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo você com toda certeza. E bora pro vídeo. Só um detalhe é que se eu estiver olhando para lá, é porque eu estou olhando para o slide e a câmera está aqui. Então, se eu alternar essa visão, não fique bravos comigo, mas eu vou tentar ao máximo olhar somente para a câmera para conseguir falar diretamente com vocês. Esse primeiro slide, eu estou comentando um pouquinho aqui sobre os conteúdos que eu estou trazendo nessa apresentação, que é a história, entendendo programação orientada a objetos, os pilares da programação orientada a objetos, suas vantagens e as linguagens que utilizam esse paradigma. O que é paradigma? Eu não sabia quando eu comecei a estudar, mas fica calmo que eu vou explicar para vocês e eu tenho certeza que você vai entender tudo de programação orientada a objetos nesse vídeo. Vamos lá para o próximo slide. História. Não é tão relevante eu entrar a fundo na história da programação orientada a objetos, mas vou tentar, pelo menos, falar um pouquinho para vocês saberem como que surgiu, né? Quais foram as linguagens que começaram com a programação orientada a objetos. A primeira foi a Simula 67. Ela foi criada por Kristen e esse outro rapaz que eu não sei o nome, eu não vou me arriscar a falar para não passar vergonha, mas ela foi criada no Centro Norueguês de Computação em Oslo e ela foi criada para simulação de eventos discretos. Se você não sabe o que é evento discreto, pense num jogo. Quando você precisa pular, procurar inimigos, correr, quando você precisa fazer alguma ação dentro de um jogo, você precisa apertar um botão, seja a setinha do teclado ou um controle. Sempre que você aperta um botão, faz alguma ação dentro do jogo. Isso basicamente seria os eventos discretos. Por quê? Eles ocorrem em momentos específicos e separados no tempo. Somente quando você clica em algo, esse evento ocorre. Ele não vai ocorrer de forma contínua. Então, por isso, eventos discretos ocorrem somente em momentos específicos e separados no tempo. Eu deixei também aqui uma fotinha deles. Seriam esses dois rapazes que criaram a Simula 67. Outra linguagem de programação que foi criada, baseada, né, na orientação a objetos, na verdade totalmente orientada a objetos, foi a Smalltalk. Ela foi criada por volta dos anos 70 por Alan Kay, que é esse rapaz que eu também deixei na foto. E tudo nessa linguagem é objeto. Ou seja, se você tem algum conhecimento em programação, você sabe que se eu vou criar uma variável dentro de uma linguagem de programação, em algumas linguagens de programação, claro, existem os tipos, como string para textos, inteiros para números, booleano para true ou false. Então, nessa linguagem de programação, a Smalltalk, isso não existe. Tudo é objeto. O tipo da variável, seja string, inteiro, é tudo objeto. Então ela é assim, vamos dizer que ela é bem direta, ela é totalmente orientada a objetos e foi uma das primeiras que utilizou esse paradigma. Então vamos lá entender o que que é programação orientada a objetos. Um paradigma, peraí, o que que é um paradigma? Muitas vezes as pessoas já começam falando, explicando orientação a objetos assim, um paradigma. Paradigma seria um modelo ou um padrão a se seguir. Então fica mais fácil de entender. Um modelo ou padrão a se seguir de programação baseado no conceito de objeto. Então, assim você consegue já entender que programação orientada a objeto é um modelo de programação que usa
conceito de objetos. Ela faz uso de representações do mundo real, ou seja, quando você está programando orientado a objetos, normalmente você traz o que você vê no mundo real para dentro do seu sistema. Então, se você vê um carro no mundo real, você traz ele para dentro do seu sistema como um objeto carro, com seus atributos, com suas características, com seus métodos. Você vai entender isso quando eu falar no próximo slide. Mas basicamente você traz o que você vê no mundo real para dentro do seu sistema. E ela não é ligada diretamente a uma linguagem de programação. Ou seja, se você aprender programação orientada a objetos, você não vai ficar preso em uma linguagem. Por exemplo, C Sharp. Se você quiser programar em Java, se você quiser programar em PHP, a orientação a objeto é só uma. Então você pode reutilizar o que você já aprendeu para aplicar em outras linguagens. E aí, quando a gente fala de programação orientada a objetos, a gente precisa aprender quatro conceitos de classe, objeto, atributos e métodos. Para entender isso, eu utilizei esse cão X. Espero que você vai entender. Primeiro, classe. A classe de um cão é cão, que seria um modelo, a receita. Ou seja, a gente tem a classe cão, mas de qual cão a gente está falando? É do seu cão, do meu cão, do clã do seu vizinho? A gente não sabe, a gente tem a classe, o modelo que a gente vai criar um objeto. Então, quando a gente cria um objeto, a gente cria o cão X, que é o cãozinho que está aparecendo aí na tela. Então, basicamente, quando a gente cria o objeto, a gente tem algo que a gente está vendo, é o cão X, é algo que existe. Então, esse cão, ele tem atributos. O que que um cão tem? Ele tem nome, tem uma cor, tem uma raça, tem um peso, tem uma idade. Então, as características de um cão, elas vão nessa parte de atributos. Os métodos. Quais são os métodos que existem dentro de um cão? Dentro de um cão, dentro da orientação a objeto, claro. Comer, latir, passear, entre outros. Ó, quer ver vocês entenderem ainda mais? Pensei aqui agora. Um carro. Classe carro. De qual carro a gente está falando? A gente não sabe ainda. A gente está falando da classe carro. É um modelo. Pode ser um Gol, pode ser um Palio, pode ser um Siena. A gente não sabe. Quando a gente fala em objeto, a gente sabe do que a gente está falando. É o objeto Gol, objeto Siena. Então existe. A gente sabe do que a gente está falando. É o objeto em si. Esse objeto tem atributos. O que que um carro tem? As características dele. Ele tem um nome, ele tem um ano, ele tem uma placa, entre outros várias características. Quais são os métodos que a gente tem dentro de um carro? Ligar, desligar, acelerar, frear. Então, acredito que você está conseguindo entender o que, que seria essas quatro características da programação orientada a objeto, que é classe, objeto, atributos e métodos. Se você ainda não entendeu muito bem, deixa aqui nos comentários qual a dúvida que você tem, mas basicamente, se você pensar em uma representação do mundo real, a gente sempre vai ter a classe, que é o modelo, o objeto, que é o que foi criado utilizando o modelo da classe, seus atributos, que são as características, e os métodos, que são o que aquele objeto pode ter de ações. Nesse próximo slide, eu falo sobre os pilares da programação orientada a objetos. Existem quatro pilares, que é o encapsulamento, abstração, herança e polimorfismo. Eu criei um slide para cada um e eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. O encapsulamento, eu coloquei aqui dois pontos. Os métodos ou os atributos, eles são protegidos e segurança. Para entender isso, eu coloquei aqui um cofre. Por quê? O cofre funciona da seguinte forma. Dentro de um cofre, existem alguma coisa valiosa. Se a pessoa guardou algo dentro do cofre, o que tem lá é valioso para essa pessoa. E para você conseguir acessar o que tem dentro de um cofre, você precisa de uma chave.
Então existe uma segurança por trás disso. E o encapsulamento na orientação a objeto é basicamente isso. Dentro de um objeto, você tem os métodos e os atributos, que eu acabei de falar no slide anterior. Métodos de um cão: passear, comer, dormir. Atributos: nome, cor, raça. E quando a gente trabalha com POO, Programação Orientada a Objetos, o encapsulamento serve para proteger esses métodos e esses atributos. Ou seja, não é qualquer lugar do seu código que vai conseguir fazer alterações nesse objeto. Existem métodos que são criados dentro da classe para que isso ocorra. Porque pense bem, se você dá um nome para um cachorro, para o cão que você está criando o sistema de um pet shop, aí qualquer pessoa pode ir lá e mudar o nome desse cão? Não, a gente precisa ter uma segurança. Claro que isso é um exemplo bem básico. Existem outros exemplos que eu poderia dar de coisas que realmente precisam de segurança, mas isso já é algo para você conseguir entender. Tudo que existe dentro do objeto é protegido por conta do encapsulamento, são coisas privadas lá dentro, então para que elas sejam alteradas, elas precisam que algumas coisas sejam seguidas. Então existem os métodos e atributos protegidos e existem segurança por parte do objeto que foi criado. Abstração. Basicamente, abstração é extrair entidades do mundo real para um sistema. Novamente, eu uso ali o cãozinho para estar falando sobre isso. É, pense em um cão. Você precisa criar novamente um sistema para um pet shop. E você vai fazer o controle de todos os cachorros que entram e que saem. Como que você vai representar os cães dentro do sistema? Você precisa extrair o que você vê no mundo real para dentro do sistema. Atributos, métodos, criando a classe. Então, a abstração é basicamente você ver algo no mundo real e trazer isso para dentro da programação. Então, você vê no mundo real e tenta criar isso dentro do seu sistema para você conseguir fazer essa representação da maneira correta. Herança. Aqui vem muito o reuso de código. E um exemplo para estar falando sobre isso é o professor e o aluno. Pense nessas duas pessoas. Ou seja, existe uma classe chamada pessoa quando você vai tratar de aluno e de professor. A classe é pessoa, e aí, quando você vai criar, vamos dizer, subclasses. Subclasses são classes que vão herdar de uma classe principal. Então, quando você vai criar a classe professor ou a classe aluno, você precisa herdar de pessoa. Por quê? Porque se você pensar, um aluno e um professor não tem nome, eles não têm data de nascimento, CPF, RG, entre outras características, porque para cada classe que você vai escrever, você vai digitar os mesmos atributos. Ah, eu criei a classe pessoa, a pessoa tem um nome. Ah, criei a classe aluno. Aluno tem um nome. Criei a classe professor. Professor também tem um nome. Não. A programação orientada a objetos serve para resolver isso com a herança. Então, toda vez que você for criar uma classe que tenha alguma herança de outra, e esse exemplo de pessoa, aluno, professor é o melhor que tem. Então, você vai criar uma classe chamada aluno. Você não vai criar novamente todas as características. Você vai herdar de pessoa, e aí tudo que uma pessoa tem, um aluno tem, exceto algumas características. Mas aí entra em outro assunto. Polimorfismo. Para falar sobre polimorfismo, eu coloquei aqui que são as especialização das classes filhas. Ou seja, pense numa pizzaria. Poderia usar ali o exemplo de aluno e professor, mas eu estou tentando dar vários exemplos aqui para estar ajudando vocês a entenderem realmente o que é programação orientada a objetos. Pense numa pizzaria. Numa pizzaria, a gente tem vários sabores de pizza. Mas se a gente fosse transformar isso num sistema, a gente precisaria criar uma classe chamada pizza, que seria a classe principal, que vamos dizer que teria sabor, tamanho, seria a classe principal, vamos dizer a classe pai de todas as outras que eu fosse criar.
por exemplo, pizza de calabresa, pizza de frango, pizza de estrogonofe. Todas elas iriam herdar os métodos da pizza, da classe pizza principal, mas aí vem um detalhe. Se eu vou preparar uma pizza, vamos dizer que na pizza de calabresa, o preparo é um, eu uso calabresa. Na pizza de frango, o preparo é outro, eu uso frango. Então, para cada uma das classes filhas, eu precisaria mudar a forma de preparo do método preparar. Vamos dizer que eu tenho um método preparar. Para cada uma das classes filhas que herdam da classe principal, a classe base, pizza, eu precisaria mudar esse comportamento, precisaria mudar a forma de preparo. E polimorfismo seria isso. Basicamente, a forma com que os objetos, as classes, conseguem se adequar conforme a sua necessidade. Então, se eu tenho a classe pai pizza e eu tenho as classes filhas calabresa, frango, estrogonofe, cada uma precisa que o modo de preparo seja diferente. Então, cada uma vai reescrever o método e cada uma vai se adequar conforme a sua necessidade. Esse é um termo um pouquinho mais complicado, mas se você ainda assim não conseguiu entender, novamente, deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida que eu vou tentar responder tudo aqui para você. Vantagens. A reutilização de código, como eu comentei ali na parte de herança, é possível muita reutilização de código, você não precisa ficar toda hora reescrevendo atributos, reescrevendo métodos. Se você aplicar a herança, tudo que você tem na classe principal vem para as classes filhas e você consegue reutilizar muita coisa. Fácil manutenção de código, aproximação do mundo real. Então, se você vê algo no mundo real, você consegue trazer isso para dentro da programação por conta da orientação ao objeto e é muito extensível. Ou seja, quando você precisa criar algo novo, você não precisa criar do zero. Se você quer que uma classe tenha outro comportamento, entra o polimorfismo de novo. Se você precisa que, quando eu for. Se você tem outra pizza, seguindo o exemplo que eu dei agora há pouco, você não precisa criar um monte de coisa. Você só precisa criar a classe dessa pizza e reescrever o modo de preparação dela em outro método, que é a herança do método principal da classe pai. Então você consegue tornar o seu software muito mais extensível e muito mais fácil de aumentar e de incluir funcionalidades novas. Linguagens que utilizam. Aqui eu coloquei 4 linguagens, que acredito que sejam as principais, que é Java, C Sharp, C++, PHP. Existem outras, se você quiser pesquisar, você vai encontrar outras, mas essa acredito que sejam as 4 linguagens principais atuais que usam a programação orientada a objetos. Seria isso. Obrigado por assistir essa apresentação. É, novamente, eu tô no segundo vídeo ainda aqui no YouTube. Tô aprendendo a cada dia como que funciona a plataforma. Tô tentando aqui falar da maneira mais didática possível, mais simples possível, mas com certeza tenho muito a melhorar ainda. Se eu falei algo aqui que de repente você é mais experiente que eu e eu falei algo aqui que você não concorda, deixa aqui nos comentários, eu quero a sua ajuda. Se você não conseguiu entender algum dos temas, de novo, deixa aqui nos comentários, eu quero responder sua pergunta, eu quero tirar sua dúvida. E outro detalhe é que eu tenho visto ali no YouTube que muita gente que viu meu vídeo anterior não é inscrito no canal. Então, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito realmente, se inscreve aí, tem um botão inscrever-se, é simples, é rápido, se inscreve, deixa seu like, que eu vou estar tentando trazer mais conteúdos legais para vocês. Para o próximo vídeo, eu estou pensando em trazer algo na orientação a objeto, mas programando com C Sharp, que é a linguagem que eu trabalho. Então, se você quer ver isso em C Sharp, não deixe de se inscrever que eu vou trazer um vídeo sobre isso. E acho que seria isso para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de ver o vídeo anterior, se você está chegando agora no canal. Eu fiz um vídeo sobre a minha trajetória, sobre o que eu passei até
2023 e também se vale a pena entrar na área de programação em 2023. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.